Oi pessoal, tudo bem? Então na aula passada a gente deu uma estudada a fundo na medida de distância até os objetos, para a gente entender como o universo é constituído, sua estrutura. E nessa aula eu quero discutir com vocês uma outra medida muito importante em cosmologia, que é a massa. Porque a dinâmica, o movimento do universo está determinado pela sua massa, entre outras coisas também, é evidente, mas a massa é um dos fatores cruciais na dinâmica do universo, e a gente vai ver isso mais para frente, nos próximos temas aí, tá? Mas então é importante que a gente entenda como são feitas essas medidas. E essa medida de massa, junto com as medidas de distância, foi uma das primeiras coisas que a gente mediu em larga escala para o universo, né, quando a astrofísica teve aquele boom, que a gente já discutiu aí em outras oportunidades, no começo do século passado, a partir de 1920 em diante aí. E a medida de massa foi uma dessas coisas que a gente foi medindo, e já no começo a gente percebeu grandes coisas, percebemos grandes problemas. E voltamos àquele ponto lá do comecinho do curso, da finalidade, da tarefa da cosmologia, que é a refundação da física, nas palavras do professor Mário Novello, né? Então, a medida de massa tem esse aspecto porque a gente, medindo a massa, descobre que existe uma componente, chamamos de hoje matéria escura no universo, né? Matéria escura que a gente não pode ver, medida uma componente escura de massa que a gente não pode ver. E isso é um problema em aberto há 100 anos, como a gente vai ver aqui, e que a física ainda não conseguiu dar uma resposta adequada. Tá? As primeiras medidas foram feitas na década de 30 com aglomerados de galáxias, o Zwick, né? A gente viu na aula, no tema anterior aí, né? O Zwick medindo, né, propriedades de aglomerados de galáxias, de grupos de galáxias. Então ele já percebeu a existência de matéria escura. E depois, mais para frente, na década de 70, mas ainda muita gente duvidava, porque muitas medidas dessas são bastante delicadas e envolvem bastante hipóteses. Muita coisa pode dar errado e pode explicar as coisas erradas aí, né? Então, mais para frente, na década de 70, se detectou isso em galáxias próximas, galáxias espirais próximas da gente. E as pessoas começaram a dar mais crédito para a existência de matéria escura e ela se tornou mesmo um problema mais sério. E na década de 80, boa parte dos astrofísicos acreditava que o problema da matéria escura não era um problema de cosmologia exatamente, ou um problema de física fundamental, mas era um problema de astrofísica. Era que muitos astrofísicos, cosmólogos, enfim, acreditavam que a matéria escura era planetas que não podiam ser observados, porque tinham um brilho muito baixo, estrelas com baixa massa, que tinham um brilho também não observável, componentes aí, astrofísicas e físicas conhecidas, mas que a gente não vê. Tá? Então, isso acabou, né, por várias razões, não dando em nada. Os astrofísicos procuraram e não encontraram essas componentes, fizeram buscas por diversos métodos e nunca encontramos essa matéria escura, essa matéria perdida, digamos assim, não enxergada, né? E hoje a gente está num momento dessa questão da matéria escura em que as fichas estão sendo apostadas mais em existência de uma partícula exótica que não interage através da força elétrica, eletromagnética, ou então alterações na gravidade, na teoria de gravitação, ou até mesmo contas erradas, eventualmente, né? Mas problemas ou de partículas ou de teoria gravitacional. Então são as duas, qualquer que seja a resposta que a gente encontre, as duas passam pela refundação da física, por descobrir fenômenos físicos completamente novos, que a gente desconhece até então. Tá? E isso é bastante interessante. Esse problema da matéria escura é um dos problemas mais interessantes que a gente tem no âmbito da física, da astrofísica e da cosmologia hoje. Por quê? A gente tem muitos problemas, hein? Muitos problemas abertos. Mas esse é um dos mais interessantes. Por quê? Primeiro porque é um problema bem definido. Matéria que está faltando, e a gente sabe como que ela falta, a gente sabe fazer medidas, e a gente percebe que não tem, a gente não vê essa matéria, mas ela tem o efeito dela. Então o problema é bem definido. Dados, uma quantidade enorme de dados disponíveis, de várias escalas,
dados desde dados da nossa própria galáxia, galáxias próximas da nossa, dados de universo como um todo, evolução do universo. A gente tem vários tipos de dados para várias dimensões, escalas diferentes, coletados com telescópios diferentes, com métodos diferentes, pessoas diferentes, uma vastidão de dados, todos eles indicando o mesmo problema. Existe matéria escura. Matéria que a gente não vê. Tá? E por fim, um problemão para a física, porque se a matéria escura existe, ela tem papel, né, tem esse potencial de refundar a física, ou seja, alterando a física de partículas que a gente conhece, ou alterando a gravitação que a gente também conhece muito bem, enfim, muitas coisas. E ela tem impacto, inclusive, naqueles grandes problemas cosmológicos, por exemplo, do ajuste fino, porque a quantidade de matéria que existe parece apontar que o nosso universo tem uma densidade específica bem próxima do necessário para que ele seja um universo plano. E a gente não consegue explicar exatamente por que isso acontece. E a gente vai falar bastante disso ao longo do curso, da geometria do universo, de o universo ser aparentemente plano e as consequências para a física que isso traz, né? Mas é essencial dentro desse contexto do universo ser plano que exista matéria escura. Então, a matéria escura é um dos grandes problemas atuais da cosmologia e um problema que tem uma duração de 100 anos, como eu falei para vocês. Então, esse problema, ele passa na sua essência pela discordância entre duas formas de medir massa. Uma forma que a gente vai chamar de massa luminosa, que é medir massa através da luminosidade dos objetos, e outra forma que é a massa dinâmica, que é medir a massa através do movimento dos objetos. Tá? Então a gente tem essas duas formas, essencialmente duas formas de medir massa, e essas duas formas não concordam entre si. Nessa aula eu quero mostrar para vocês algumas maneiras de medir massa dessas duas formas. Existem várias maneiras, tá? Quero mostrar para vocês algumas maneiras e fazer a conta com vocês e mostrar onde que está a discordância e o que acontece, quais são as hipóteses, etc. A gente vai usar para isso alguns casos mais simples que temos, mas que são muito emblemáticos. Vamos começar pelo caso da massa luminosa. A gente vai refazer aquela conta que a gente já fez na aula passada, né? Que é explorar um pouquinho a ideia do OPC, né? Então a gente vai... aqui é a massa luminosa. E a gente tinha usado essa relação aqui. A massa luminosa, ela é uma relação entre a luminosidade do objeto com a sua massa, tem uma constante, né? A gente discutiu um pouquinho essa constante, e eu falei para vocês, né, o OPC usou gama igual a 2.6, né? Isso para Via Láctea e para as galáxias espirais, 2.6 massas do Sol por luminosidade do Sol. A gente viu o que isso significa, mas o fato é que realmente não é 2.6 para qualquer galáxia, né? Esse número ele depende de um monte de informação física. Ele depende de como é que as estrelas surgem, como é que as estrelas evoluem, quanto tempo duram, qual o tempo de vida da galáxia, quais são os tipos característicos de estrelas nesse momento que eu observo a galáxia, porque até isso pode mudar, como a gente discutiu no curso de Astrofísica Geral. Tem toda a questão de evolução secular da galáxia, né? Então isso muda, mas esse número ele varia dependendo do tipo de galáxia, mas não varia absurdamente. Por exemplo, para galáxias elípticas, esse número pode ser algo da ordem de 10 massas solares por luminosidade solar, ou seja, eu tenho muito mais estrelas, né, nas galáxias elípticas, que dá esse número aí, muito mais estrelas de baixa massa, o que pode estar relacionado, na maioria dos casos, aí, inclusive, ter estrelas muito antigas, as mais jovens, que são de alta massa, né, as estrelas que morrem jovens, já terem morrido, né, etc. Essa é a medida de massa luminosa. A gente viu que o OPC usou isso, né? E a gente pode fazer o seguinte, a medida, ele usou isso para calcular a distância, né? A gente viu como ele fez isso na última aula, né? Então, primeiro tema. Aqui tem de novo o desenvolvimento da magnitude, que a gente já fez uma série de vezes. No final,
substituindo tudo, a gente chega com essa relação aqui, você pode conferir pelas notas de aula, que é a massa vai ser gama vezes a distância até a galáxia que eu estou estudando, ao quadrado, distância aqui em parsecs, né? Magnitude do Sol menos a magnitude da galáxia, aparente da galáxia que eu estou observando, dividido por 2,5, né? Então, quando a gente joga os números aqui, né, a gente encontra, né, para Andrômeda, usando os números mais atuais aqui, né, que é especialmente, né, usando os números que estão aqui na nota de aula, mas em especial da distância corrigida, porque o OPC encontrou 450 kiloparsecs, mas a distância até Andrômeda é 770 ou 778 kiloparsecs, né? A gente encontra aqui uma massa de Andrômeda, né, usando os valores, uma massa de Andrômeda igual a 5,6 vezes 10 na 9 massas solares, tá? E essa massa de 5,6 vezes 10 a 9 massas solares está muito distante da massa que a gente aceita hoje para Andrômeda, através de uma série de outras técnicas. A massa aceita para Andrômeda é algo, né, em torno de 1,5 vezes 10 na 12 massas solares. Não é uma diferença pequena. A gente está falando de 10 a 3 de diferença aproximadamente, né? Um pouco menos, né? 10 a 3, 10 a 2, porque tem 1,5 e um 5,6 aqui ainda, né? Estamos falando de algumas centenas de vezes de diferença, tá? De massa. Por que essa massa aqui está errada do OPTIC? Por que a gente confia nessa? Bom, primeiro porque essa aqui tem uma série de indicadores diferentes para essa massa, mas essa massa aqui também está errada porque lembra que toda essa equação aqui, né, para o cálculo da massa, o cálculo da distância, no cálculo da distância entrava a questão de eu olhar a galáxia para num certo raio de rotação, né? Lembra que tinha velocidade de rotação, que era de 157 km por segundo, que o OPTIC usou, né? Então eu olhava para um raio específico. Acontece que se a gente muda o raio onde a gente olha esse processo para calcular a massa, muda o valor da massa. E ele muda bastante. Como a gente quer a massa total da galáxia, o correto é olhar para o raio mais externo possível que eu possa medir, né? Não para os internos, porque lembra pelo teorema lá da gravidade, né? Se eu olhar para um raio pequenininho, tudo que tem para fora não interfere. Então eu meço só a massa aqui dentro. Eu vou precisar extrapolar, usar alguma coisa para dizer qual vai ser a massa total. Por exemplo, medir a massa aqui, eu digo que ela se distribui homogeneamente. Se isso é 10% da área da galáxia, uma galáxia espiral, né? 10% do volume, tanto faz, uma galáxia elíptica. Se é 10%, então eu preciso aumentar para 100% da galáxia. Então eu faço uma relação, uma extrapolação. Mas quem disse que a distribuição de massa é homogênea? Ninguém sabe, né? Não assim. Então eu preciso olhar para o maior raio possível. A melhor maneira, inclusive, de olhar não é para o maior raio possível, mas é olhar para vários raios e estudando como é que esse número cresce, porque eu consigo estudar a distribuição de massa da galáxia, tá? Fazendo esse tipo de análise, né, a gente chega nesse número, uma análise mais detalhada. Se eu olho apenas para um raio, eu chego no número errado. Por exemplo, isso daqui é a massa luminosa, né? Então o OPTIC, a partir da luminosidade, da magnitude encerrada, ele não usou a velocidade aqui, né, para a distância, vamos assumir que a distância foi calculada de outra forma, tá? Então, olhando para a magnitude apenas aqui dentro, ele tira, né, essa massa e dá um valor errado. Uma outra forma de fazer é isso que eu disse para vocês, é não olhar para a magnitude, mas olhar para a velocidade, né? Que é o que a gente fez também na aula passada. Então, essa seria a massa dinâmica. O que a gente usa é essa relação de velocidade. A velocidade ao quadrado vai ser gm
sobre R. Então, ao invés de olhar quanto brilho eu tenho numa certa região, eu vou olhar qual a velocidade numa certa região, né? Essa medida é mais precisa do que essa do brilho, porque o do brilho supõe assumir uma certa relação massa-luminosidade para a galáxia. E é mais difícil eu saber isso mesmo. Eu preciso ter uma informação muito precisa do que tem ali de objeto, né, visível nessa galáxia. Então é mais complicado. A dinâmica, não. A dinâmica, a medida de velocidade, se eu tenho um bom espectro da galáxia, pode ser bem feita. E ela vai assumir apenas uma relação dinâmica para o movimento da galáxia. Então, a partir dessa relação dinâmica aqui, a gente consegue, né, estabelecer a massa da galáxia, que a gente está chamando aqui de massa dinâmica, porque faz a medida através do movimento, né? No caso, a gente pode escrever uma equação, como a gente fez antes, para Andrômeda, e outra equação, como a gente fez antes, para a velocidade de órbita da Terra em torno da massa do Sol, né? Aqui eu colocar não R, né? Porque vai parecer que é raio do Sol, né? É distância até o Sol. Seria aqui o raio, né, da órbita do objeto ali, né? Esse raio aqui, né? Então, que vai ser, no caso, tamanho angular da galáxia vezes a distância até a galáxia. Daí fica de uma maneira mais experimental, né? E a gente pode dividir as duas relações aqui e encontrar isso daqui, ó. Dividindo uma pela outra, a gente encontra que a massa de Andrômeda dividida pela massa do Sol vai ser igual a alfa-A, tamanho angular de Andrômeda, vezes distância de Andrômeda sobre a distância da Terra até o Sol, vezes a velocidade de Andrômeda sobre a velocidade de órbita da Terra ao quadrado. Tá? Lembra então a tamanho angular, distância até Andrômeda, distância da Terra ao Sol, velocidade dessa região aqui, como é que ela está rodando, dividida pela velocidade de rotação da Terra em torno do Sol. A partir dessa relação aqui, a gente tira, né? Podemos jogar vários números, que estão aqui na guia, que acompanha a aula também, não preciso escrever todos eles no quadro. A gente pode jogar vários números e encontrar que a massa de Andrômeda, vou escrever aqui, a massa de Andrômeda de maneira dinâmica, ela é igual a 3,26 vezes, de novo, 10 na 9 massas solares. Não é um valor muito diferente do que a gente tinha encontrado antes. Antes nós encontramos para a luminosidade 5,6 e para agora, né, para massa dinâmica 3,26, os dois 10 a 9. O problema está que o valor correto é 10 a 12. De novo, a fonte do erro está nas duas formas de fazer a medida, considerando apenas um pedaço da galáxia. Quando o correto é a gente, e o Optic discute isso, de extrapolar para o resto da galáxia no artigo, né? O correto é a gente estudar o movimento para vários raios diferentes, para várias seções, tentando pegar o maior volume possível para ter a massa possível. Também o correto é tentar eu me livrar o máximo que eu puder de ter que assumir alguma relação aqui, porque isso também pode variar de ponto a ponto na galáxia. Como você viu no curso de Astrofísica Geral, as populações estelares são diferentes nas galáxias, né? Nas partes da galáxia, né? Uma coisa é a população estelar no núcleo, outra num braço, outra no bojo da galáxia, etc. Então o melhor que a gente pode fazer para tentar medir de maneira mais precisa seria tentar focar na massa dinâmica, mas não olhando apenas um raio, olhando vários raios. E é isso que eu quero fazer com vocês agora. Então eu quero, junto com vocês, construir uma equação para calcular, através de medidas observacionais, a massa de Andrômeda. A gente vai focar no caso de Andrômeda, eu vou pegar inclusive dados experimentais de Andrômeda, tá? Vamos construir uma equação, processo, na verdade, para calcular a massa dinâmica de Andrômeda, considerando todos esses raios possíveis que a gente puder obter. Para isso, a gente vai precisar fazer, primeiro, uma dedução teórica de como é que é essa relação aqui para um caso mais realista, que é o caso de uma galáxia espiral.
considerando as várias componentes, porque isso aqui é uma aproximação grosseira, como você já sabe, pelas hipóteses que entram aqui. E depois eu vou mostrar para vocês como usar alguns dados experimentais no computador para você mesmo fazer essa medida, tá bom? Então vamos estudar a massa de Andrômeda através da sua rotação. Para fazer de uma maneira mais realista, isso daqui é a nota 5C, é a rotação, onde a gente vai entender como é que funciona a rotação da galáxia. No caso, usando a Andrômeda, tá? Vale para qualquer outra galáxia espiral, isso daqui. Para entender a rotação da galáxia direitinho, a gente precisa olhar para ela com mais realismo, né? A gente tem assumido até agora que ela é uma esfera homogênea de massa, e uma galáxia espiral está muito longe de ser isso. Uma elíptica talvez pudesse ser isso, mas uma espiral certamente não é. Como a gente viu no curso de Astrofísica Geral, uma galáxia espiral tem algumas componentes principais, né? A mais evidente é o disco. Então a galáxia tem um disco achatado, né? Esse disco ainda pode ter as suas componentes, braços, espirais, etc. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Depois, além do disco, a galáxia tem, claramente, né, as galáxias espirais têm uma região central que nós chamamos de bojo. Tá aqui, né? Então esse aqui é o bojo. Em preto eu coloquei o disco. Mas ainda tem uma componente muito importante nas galáxias espirais, que é uma componente esférica e que engloba tudo isso daqui e que a gente chama de halo, o halo da galáxia, tá? Não tem como eu descrever o movimento das partes da galáxia através da dinâmica, né, das leis de Newton, sem eu considerar essas três componentes separadamente, porque elas são diferentes. Perceba que eu tenho duas que são componentes esféricas, o bojo e o halo, mas que têm tamanhos diferentes. E outra, que é o disco, que não é esférico, né, é um disco. Então eu preciso considerar a influência que isso tem sobre o movimento da galáxia. A gente vai considerar, para fazer essa conta, um eixo que parte aqui do centro da galáxia paralelo ao disco, né? Então um eixo R, tá? Um eixo R. E a gente vai fazer a conta toda calculando qual é a interação, a força gravitacional para cada ponto, e com base na força gravitacional vamos calcular a velocidade. Então para isso nós vamos fazer o seguinte, vamos considerar a lei de Newton, as leis de Newton, né? A gente não precisa usar a relatividade geral aqui, ainda, esperamos que não, né? Esperamos que não seja preciso considerar. Aliás, nesse momento que eu estou gravando a aula, para você saber, hoje é dia 27 de agosto, não sei quando que eu vou liberar essas aulas, mas estou gravando as aulas já a partir de agora, porque eu tenho muita aula para gravar. O curso está ficando maior do que eu acreditava que ficaria no começo. Mas hoje, 27 de agosto, essa semana passada, saiu um artigo muito interessante em que o pesquisador, esqueci o nome dele agora, depois eu posso botar nos comentários aí. O pesquisador, ele mostra que a existência de matéria escura, talvez em alguns casos, seja causada por usar a lei de Newton. Que se eu usasse a relatividade geral, nesse cálculo que nós vamos fazer agora, não precisaria de matéria escura para explicar a rotação, tá? E você está te perguntando, tá, mas nunca usaram relatividade geral? Não, porque justamente o que acontece é que as velocidades de rotação e as escalas de tamanho são pequenas. Não são, a gente sempre acreditou que não precisava de relatividade geral. A velocidade de rotação aqui é em torno... É interessante a gente explorar isso aqui, né? Se não tivesse saído esse artigo, eu nem botei nas aulas, quando eu preparei... Essa aula eu preparei há 4 meses atrás. Eu comecei a gravar agora, porque depois de 4 meses preparando aula, eu tenho uma imensidão de aulas preparadas, está na hora de começar a gravar. Ainda não terminei de preparar o curso nesse momento, tá? Enfim, as velocidades de rotação dessa galáxia aqui, lembra? O Optic tinha medido 157 km por segundo. Então a gente tem uma centena de quilômetros por segundo de velocidade de rotação.
200, 300, mas a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, é 1000 vezes maior. Para todos os efeitos, em parênteses aí, né, a gente só considera relatividade quando a razão velocidade sobre c, ela se aproxima, né, se aproxima de 1. Só que nesse caso, a gente tem um número que, vamos botar, em vez de 157, 300. A gente tem um número que é 0,001, um milésimo. E ainda eu vou piorar, porque eu vou elevar esse número ao quadrado. Lá na relatividade, tudo esse V sobre C sempre está ao quadrado. Então eu tenho um número que é não um milésimo, mas um milionésimo. Tá? Um milionésimo. Então, nenhum físico em sã consciência diria que precisa de relatividade aqui, tá? Mas parece, é o que esse cara está indicando, parece que pode precisar. Ele não tem a resposta final para o problema da matéria escura, não tem. Mas pode ser uma ajudinha para entender melhor essa questão. Mas foi um parênteses na aula, tá? Eu nem tinha planejado falar isso aí quando eu preparei a aula, porque isso não tinha sido publicado. Foi publicado, como eu falei, semana passada. Mas vamos continuar a aula. Então, como a razão entre as velocidades típicas comparando com a velocidade da luz é muito pequena, a gente assume que vale a lei de Newton. Tá? Também as escalas, né, de tamanho não são necessariamente para relatividade geral, não estamos considerando distribuições aí, extremas de massa e de tamanho para considerar a relatividade geral. Dá para considerar, em princípio, mecânica newtoniana. Tá? Apesar desse trabalho, parece que indica que não, mas ainda é cedo, foi publicado semana passada, vamos ver a repercussão que isso vai ter na comunidade. Talvez até o final do curso eu atualize vocês, trazendo algum outro artigo de resposta para esse aí. Por hora, vamos trabalhar com a lei de Newton. Então tá, lei de Newton, nossa velha lei de Newton, soma das forças que atuam num corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. Que corpo? Isso é importante, né? Para a galáxia inteira? Não. É para uma estrela que eu estou considerando como rodando aqui no disco. Essa estrela pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar lá mais para frente. Aonde eu conseguir observar uma estrela girando e eu medir a velocidade de giro dela, eu vou usar nos meus dados, tá? Então a massa aqui, massa dessa estrela. E a força que atua sobre ela? A força, como você bem sabe, de toda a massa subentendida aqui dentro. No caso do bojo e do halo. No caso do disco, um pouquinho diferente. E a gente vai ver, tá? Mas ainda não vamos abrir a questão da força. Como vai ser tudo radial, a gente pode esquecer os vetores, tá? Vai ser todas as forças radiais. Então, a força que vai atuar sobre essa partícula aqui vai ser a força que o disco exerce sobre ela, mais a força que o bojo exerce sobre ela, mais a força que o halo exerce sobre ela e, eventualmente, mais uma força desconhecida, por exemplo, matéria escura ou o que quer que seja. Isso vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como é a órbita circular, eu vou assumir que é uma órbita circular aqui, é uma boa aproximação para o movimento das estrelas numa galáxia espiral. Então isso daqui vai ser massa vezes a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Pela posição onde a estrelinha está aqui. Então pela distância r, tá? Essa é a equação geral que a gente tem que resolver. Qual é o nosso problema aqui? Onde que a gente tem que melhorar a nossa conta aqui? Não é na questão da velocidade, ser a velocidade de rotação uma órbita circular. Isso não é um problema grave, sério, não é mesmo. O problema está aqui, ó, no cálculo das forças, que a gente botou como sendo igual a de uma esfera, né? Maciça. G, Mzinho, dividido pelo raio ao quadrado. A gente botou isso, só que isso aqui não vale bem desse jeito aqui. A gente precisa melhorar. Então vamos melhorar. Mas veja que antes de eu melhorar isso daqui, eu tenho uma facilidade na conta aqui, que eu queria mostrar para vocês. Qualquer que seja a expressão aqui da força, né? Então a gente vai ter o seguinte: as forças se somam. E eu posso considerar, vou botar aqui. E eu posso considerar
que para cada força dessa corresponde uma velocidade. De maneira que eu posso, não tem problema nenhum escrever a conta desse jeito aqui, ó. Força do disco mais a força do bojo mais a força do halo vai ser igual a M sobre R, com componente que a força do disco causa na velocidade, componente que a força do bojo causa na velocidade, componente que a força do halo causa na velocidade. Tá? Então, eu posso, ao invés de me preocupar com a força, eu posso calcular qual é a velocidade que cada uma dessas componentes vai causar. E aí eu somo o quadrado dessas velocidades e no final eu vou ter a velocidade resultante. Vamos primeiro, gente, considerar o efeito do bojo. Então anota 5D. O que a gente vai fazer para o bojo é muito parecido com o que a gente vai fazer para o halo também, tá? Vamos usar o modelo, lembra que a gente agora vai precisar o quê? Calcular a maneira como a força atua. Para isso a gente vai precisar assumir uma certa distribuição de densidade. Aquela equação que a gente bota que a força é G, Mzão, Mzinho sobre R ao quadrado, a gente assume a massa total aqui, né? Só que a gente vai ter que assumir uma distribuição de massa, de densidade, porque, por exemplo, no caso do halo, ou até mesmo se eu pegar uma estrela aqui dentro, eu não atingi até o final do bojo. Então eu não vou ter a massa final. Eu vou ter a massa, na verdade, G, eu vou trocar a ordem, eu vou ter a massa num certo raio. Num certo raio. Quando é esférico. Tá? Então a massa até determinado raio. Para calcular a massa até um determinado raio, eu preciso da distribuição de densidades. Então, eu vou assumir, no caso do bojo, a densidade variando de maneira exponencial. A densidade vai ser um ρc, que é a densidade lá no centro, vezes um E na menos R sobre um A0, onde A0 é um fator de escala. Desculpa, A0 não, AB. Fator de escala do bojo, tá? Onde vai ser o fator de escala do bojo. Ou seja, a densidade, ela vai ter essa cara. No centro, quando R for 0, a densidade vale ρc, densidade no centro ali, do bojo. Depois ela cai exponencialmente, ela cai bem rápido. Aonde eu encontro evidências para isso daí? Na distribuição de brilho. Ah, mas você falou que não ia querer associar brilho com massa. Pois é, eu não quero, mas também não dá para evitar totalmente. Eu sei que quem causa, no caso do bojo, né, eu sei que o bojo existe por causa das estrelas que estão ali. E a gente sabe que o brilho no centro para as bordas cai exponencialmente. Se o brilho no centro para as bordas cai exponencialmente, não importa qual o valor do gama. Se o brilho cai exponencialmente, a massa também cai exponencialmente, a menos que o gama mude drasticamente daqui para cá. E numa componente da galáxia, o gama não deve mudar drasticamente. Eu devo ter estrelas antigas aqui, estrelas jovens no disco e estrelas antigas. Lembra? População 1, população 2, no halo. Então, o gama pode variar aqui dentro, mas pouquinho. Com certeza ele não varia exponencialmente. Então, com certeza, ele varia de maneira devagar, maneira lenta. Significa que se a luminosidade cai exponencialmente, a massa também vai cair exponencialmente, tá? Então, não é que eu esteja assumindo uma relação de brilho com massa, mas eu estou assumindo que há um comportamento porque o gama não deve variar muito. E isso, meus caros, é razoável, tá? Não é uma hipótese forte, daquelas que violenta a realidade, não. Então eu assumo que a densidade cai aproximadamente dessa forma. Tem outras parametrizações de velocidade, tá? Se você for pegar os livros, até o livro que eu indico no começo dessa aula, que é o Keaton, né? Ele dá outras parametrizações ali e tudo, mas para o essencial a gente está muito bem servido com essa daí, até porque ela é fácil de calcular. Então, a massa num determinado raio, ela vai ser, a gente tinha encontrado essa expressão na aula de gravidade, tinha terminado a aula chegando com uma expressão dessa, tá? Eu já vou botar direto aqui, qualquer dúvida você volta lá na aula.
ela vai ser, eu estou usando o raio maiúsculo aqui nas notas de aula, ela vai ser ρ de R 4π R ao quadrado dr, tá? Onde ρ de R é massa sobre volume. 4πr quadrado dr é o volume de uma casca esférica bem fininha. Então, o volume dessa casca esférica vezes a massa sobre o volume vai ser um dm, tá? E aí a massa total. Qualquer dúvida, volta para a aula 3 e pega lá no finalzinho da aula 3, onde eu deduzo essa expressão. Bom, agora eu posso jogar essa expressão aqui, né? E a gente vai terminar com uma expressão bem fácil de integrar. Ρc é uma constante, né? A gente vai terminar com uma integral de uma exponencial, que é a coisa mais tranquila do mundo para se calcular, né? AB, não esquece do R ao quadrado dr, tá? Então, essa exponencial aqui, se o R é um número normal, ela tem uma expressão lá para ela, mas no caso do bojo, né, a gente vai assumir aqui, né? Vamos ver o caso primeiro num ponto R infinito, tá? Por que num ponto R infinito? Porque significa que o bojo, que eu estaria observando uma estrela no infinito, mas você vai pensar, tá, mas você não pode observar uma estrela no infinito. Não posso mesmo, né? Ela nem estaria ligada mais na galáxia, ela faria parte de outra galáxia, tá? Não é essa a ideia. Eu vou calcular essa integral com R indo até o infinito pelo seguinte, porque como é uma queda exponencial, em princípio a densidade vai a zero só lá no infinito, né? Só lá no infinito a densidade vai a zero. Na prática vai a zero muito antes, né? Porque cai exponencialmente, mas na teoria só no infinito. E eu quero poder relacionar essas contas que eu vou fazer com a massa total do bojo, tá? E a massa total do bojo só vai ser alcançada no infinito. Por isso que eu quero calcular a massa, o limite, né? Ou seja, a massa do bojo, ela é o limite de m de R com R tendendo a infinito, tá? E qual é o valor desse limite, para eu ter a expressão e poder usar na minha conta? Bom, se você botar infinito aqui, nessa expressão aqui, vai dar um resultado bastante tranquilo, tá? A gente vai concluir que a massa do bojo vai ser igual a 8π ρc vezes o fator de escala ao cubo, tá? Essa é a massa total do bojo. Veja que é uma massa finita. É um valor finito, dado uma densidade e uma escala, né, onde o bojo cai aqui, né, a gente tem um valor finito de massa. Para algumas parametrizações que existem por aí, que os astrofísicos usam, não dá uma massa finita, dá uma massa infinita. Ela não cai rápido o suficiente para que a soma da integral de zero ao infinito dê um número finito. O que não é nenhum problema de verdade, porque ninguém acredita que esse negócio vá até o infinito. A gente sabe que ele é truncado num certo ponto aqui da galáxia, tá? Então, na prática, eu preciso só integrar até um valor máximo aqui, razoável. A massa total do bojo, pra gente, é um parâmetro mais interessante que o Ρc e até o AB, tá? Por quê? Porque a gente está interessado, lembra, em calcular a massa dessa galáxia. Então, para a gente é interessante colocar os parâmetros que a gente vai encontrar em termos da massa total da galáxia, tá? Para isso, então, a gente pode fazer o seguinte, isolar o Ρc nessa expressão aqui e jogar aqui dentro nessa fórmula. E aí eu vou ter, então, a massa como função da massa total do bojo e do parâmetro de escala. Do parâmetro de escala sempre vai estar, tá? Fazendo isso, isolando, você pode ver aqui, acompanhar pelas contas, né? Fazendo isso, nós vamos encontrar aqui a massa do bojo, né? Para um dado raio, vai ser a massa total do bojo, mb, dividido por 2 AB ao cubo,
onde AB é essa escala aqui de tamanho do bojo, tá? Não sei se ficou claro para você, mas quanto maior o AB, mais para frente essa integral, essa exponencial vai caindo. Ó, esse aqui é um AB grande e esse aqui é um AB pequeno, tá? O AB tem a ver com a velocidade de queda desse negócio aqui, tá? Quanto maior o AB, mais para frente a exponencial vai caindo. Quanto menor, mais rápido essa integral cai aqui, tá? Então a gente vai ter essa integral aqui, de 0 até R, e na menos R sobre AB, dividido por R ao quadrado, vezes R ao quadrado dr. A gente, naturalmente, vai trocar de variável, né? Porque o nosso problema aqui nunca é legal deixar em termos das variáveis físicas, com as dimensões físicas mesmo. É sempre interessante, na física, a gente trabalhar com variáveis adimensionais, porque elas nos dão as escalas dos problemas de verdade, e não o tamanho, né? Não importa aqui, para todos os efeitos, se é 1 kiloparsecs, ou 2, ou 3, importa que eu estou considerando, né, todo ele ou não. Então a gente faz o seguinte, a gente divide pelo AB, divide o R pelo AB, de maneira que eu não vá mais me preocupar com a velocidade que a curva cai. Eu tenho sempre uma exponencial, é sempre a mesma. Conforme eu mudo o AB, daí sim, né? Mas assim, todas as exponenciais caem juntas aqui, daí, com o mesmo AB. Então a gente pode definir a variável x como sendo R sobre AB. Fazendo isso, trocando de variáveis e integrando, conforme está aqui na conta, né? A gente vai concluir que a massa do bojo vai ser dada por essa expressão. Massa total do bojo vezes, olha só, 1 menos e na menos x, aqui 1 mais x ao quadrado sobre 2. Onde x é essa razão aqui, tá? Então perceba que quando x vai para infinito, esse e na menos x vai para zero muito mais rápido do que esse polinômio. A função e sempre decai mais rápido do que o polinômio cresce. Ela sempre ganha sobre o polinômio, né? Lembra das aulas de limite lá de cálculo 1, você vai lembrar disso. Então, quando x vai para infinito, esse termo some e eu fico só com a massa do bojo. No entanto, se x for zero, né? X tender a um valor zero, olha só o que acontece. x0, esses dois aqui desaparecem, aqui fica sendo 1. Então eu tenho só e na menos zero. E na zero é 1, 1 menos 1 dá zero, portanto a massa é zero. Então eu tenho limites aqui bem interessantes, tá? Para essa expressão. Então o que a gente ganhou aqui foi perceber que se eu tenho uma distribuição de densidade exponencial, a massa, ela varia com essa expressão, diferente do caso de uma coisa esférica, que a gente viu na aula lá de esférica, né? Que ela crescia com o raio, né? Linear, e depois aí variava, tá? De qualquer maneira, o que a gente vai fazer agora é aplicar essa massa para calcular a velocidade ao quadrado do bojo. Então a gente pode, né? De novo, na mesma ideia, né? Esquecendo as outras componentes, me preocupar apenas com a componente bojo nesse processo e calcular qual vai ser a velocidade que o bojo vai ter, né? Então, a gente pensando apenas no bojo, R, onde a força do bojo vai ser a gravitacional, que é a massa do bojo para um determinado raio, vezes a massa da estrela, dividido por R ao quadrado, é a massa da estrela, a velocidade que o bojo faz ela girar, dividido pelo raio. Tá? Aí eu posso cancelar a massa da estrela, porque de fato não importa qual é a estrela que está girando, só preciso saber qual é a velocidade. E a gente chega, né, naquela mesma equação que a gente já tinha antes, só que agora com uma informação a mais. A gente chega aqui, a velocidade ao quadrado é g vezes a massa do bojo r dividido por r. A gente já tinha essa equação, a equação de velocidade kepleriana. A diferença agora é que m não é mais uma constante. M depende de r. Depende como de r? Depende por essa expressão aqui. Tá? A gente pode naturalmente adimensionalizar esse negócio, já que
se você não gostou dessa história de adimensionalizar, pode se acostumar, porque físico adimensionaliza tudo para fazer as contas, tá? E eu não sou diferente, então a gente vai adimensionalizar, até porque para fazer conta no computador com variável com dimensão é um pesadelo, ninguém faz, tá? Ou não deveria fazer, pelo menos. Então vamos adimensionalizar. O fator de adimensionalização são sempre as escalas comuns do meu problema. Nesse caso, o fator de escala AB. Então o que a gente vai fazer para adimensionalizar? Eu multiplico em cima e embaixo, né, por AB. Ou, mais conveniente, né? Não está errado fazer isso, mas eu vou dividir em cima e embaixo por AB. De maneira que eu vou terminar com isso daqui. G, massa do bojo, né? Dividido por AB, onde a massa do bojo vai ser essa expressão aqui. Então, vou botar mais para o lado para caber mais. A velocidade ao quadrado do bojo vai ser GMB, onde MB tem esse cara aqui. Aqui MB significa massa total. MBR, massa num determinado raio. Dividido pelo AB que está ali sobrando, né, de bobeira. Tá? AB que está sobrando, esse daqui. E vai ficar esse termo aqui, que são as funções de x, mas esse AB vem dividir o raio aqui e dá um x para ele também, um R sobre AB, um novo x. Então vai ter essa expressão dividida ainda por esse x aqui. Então eu vou ficar com essa equaçãozinha. Menos E na menos x. 1 mais x ao quadrado sobre 2, tudo isso dividido por x. Certo? Na verdade, você já percebe pelas dimensões do problema. Na verdade, isso daqui é uma velocidade, né? Tá vendo que isso aqui é uma velocidade? É uma velocidade do bojo, né, em AB. Quando R valer AB, né, isso daqui vai valer 1, e isso daqui vai valer 1. Isso daqui vai dar uns outros valores, vai dar a massa lá em AB, que não é a massa total do bojo, nem zero, né? É a massa que o bojo vai ter até AB, né? Então é essa massa aqui. Então isso daqui dá uma velocidade típica do bojo também, ao quadrado, porque G sobre massa dividido por tamanho é uma velocidade quadrada, tá? Então eu poderia, se eu quisesse chamar isso daqui, eu poderia chamar esse termo aqui, estaria bem certo, de velocidade do bojo em AB, dá um outro nome, dá uma velocidade ao quadrado, né? Então eu tenho velocidade do bojo ao quadrado para um determinado x, faltou o x aqui, vai ser igual a essa velocidade em AB ao quadrado vezes esse outro termo adimensional. Então, para efeitos práticos, né, eu poderia passar essa velocidade que está aqui para baixo dividindo e ter uma velocidade adimensional do bojo. Ficou muito complicado? Depende de x, vai ser igual a essa expressão de x aqui. Não vou escrever de novo, tá? Tá aqui. Então eu tenho uma velocidade adimensional ao quadrado do bojo. Isso aqui tá lindo e maravilhoso para jogar no computador daí, né? Porque agora tá tudo adimensionalizado. Ah, mas e como é que eu transformo isso para as unidades astrofísicas? Não tem problema. Você dá para mim um valor de AB, me diz quanto é que deve valer AB fisicamente. AB deve valer 1 parsec, 10 parsecs, 1000 parsecs, que eu te digo quanto, aí você também precisa me dar a densidade, né? Então eu te digo qual é a massa total do bojo e a gente joga os números aqui e encontra a velocidade. Tá, mas por que essa complicação? Porque com essa complicação eu me livro das peculiaridades, das particularidades de pensar em vários ABs diferentes. Eu resolvo o problema para um AB só. Tá? Para um AB só, para uma distância só de tamanho, tá bom? E isso daqui, como você vê, é uma sofisticação para aquela lei de rotação de velocidade de Kepler. Então, pessoal, vamos ver agora o gráfico da velocidade causada pela componente do bojo. A gente deduziu a expressão na aula, né? Agora eu fiz um programinha para fazer esse gráfico.
Como eu já disse em outras ocasiões, você não precisa programar em Python para fazer o gráfico. Fica mais fácil fazer o gráfico no Python, mas você pode pegar a expressão que foi deduzida na aula e jogar no software que você quiser para fazer o gráfico, tá? Sinta-se à vontade. Eu acho mais fácil fazer no Python. Eu vou compartilhar com vocês os programas. Então tem vários programas aqui para as várias partes da aula e tem os dados que eu estou usando aqui, que são os dados depois de Andrômeda. Mas nesse primeiro gráfico eu não vou usar os dados, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma lib05, que é a biblioteca da aula 5, onde eu vou colocar vários perfis de velocidade, né? Alguns ainda vou deduzir com vocês. O do bojo é esse daqui, ó, é a expressão que a gente encontrou na aula, tá? Então tem aquela expressão, tem uma constante aqui, depende das constantes gravitacionais, o quanto que é um kiloparsec no sistema internacional, massa do Sol, etc, tá? Todas aquelas constantes que estavam lá na aula estão aqui, tá? A função, ela calcula a velocidade do bojo, ou seja, ela pega e recebe como parâmetros a posição onde eu quero calcular a velocidade, o fator de escala ali do bojo, né? E a massa total do bojo. Tá aqui, bem descrito aqui, tá? E vai retornar um vetor com as velocidades em cada posição, tá? Velocidades medidas em quilômetros por segundo, que é a unidade usual que a gente usa em astrofísica, para velocidades, tá? Quilômetros por segundo. Esse programa aqui, ele vai importar a biblioteca, lib05, né? E vai fazer o gráfico. Então a gente vai fazer o gráfico da velocidade causada pela componente do bojo, a componente, né, a velocidade desde 0.01 até 100 kiloparsecs, a entrada aqui está em kiloparsecs, a unidade, tá? De 0.01 até 100 kiloparsecs, e a gente vai testar alguns parâmetros. Então vamos mudar um pouquinho a escala do bojo, 2 e 5 kiloparsecs, então unidade em kiloparsecs também, e a massa do bojo, 10 a 10 massas solares e 10 a 11 massas solares. E aí eu vou mandar plotar, então, com cores e linhas diferentes. Então, aqui, esse comando plot, ele está fazendo o seguinte, ele pega o vetor de posições, manda calcular a velocidade para essas posições com vários parâmetros diferentes, e manda fazer o plot. Depois, o resto aqui é ajuste do gráfico. Então, eu vou rodar o programa aqui, né? E a gente tem essa linha, essa cara aqui de gráfico da velocidade que o bojo causa, né? Então, como você pode perceber, pela discussão na aula teórica também, né? A velocidade é zero na origem, então não tem massa nenhuma ali no centro da nossa galáxia, e depois a velocidade vai aumentando rapidamente. Ela atinge um valor máximo, que é perto do valor da escala, né? Naturalmente. Então, por exemplo, olha só, quando a escala é 5 kiloparsecs, que são as curvas em vermelho, o máximo está mais adiante. Quando a escala é 2 kiloparsecs, o máximo está mais para trás. E ela atinge um valor, né, máximo e depois diminui. O quanto ela atinge de máximo também vai depender da massa total do meu sistema, naturalmente, né? Então, ela tem essa cara, a curva de velocidade do bojo. O que a gente precisa fazer é calcular a velocidade das outras componentes e depois ver como é que isso integra em tudo, né? Para a gente poder calcular aí e comparar com a velocidade da galáxia. Tudo bem? Então, você dá uma olhadinha nesse programa, você pode mexer um pouquinho os parâmetros, rodar e brincar com ele. Caso não queira usar o Python, pode usar em outro programa, fica à vontade.